O Egito é um país de um único rio. O Nilo o percorre serenamente, gerando margens verdes cercadas por enormes desertos. É o maior oásis no maior deserto do mundo. É uma terra simples, fácil de entender, com grandes paisagens que incitam à contemplação. Qualquer ponto do horizonte faz pensar na imensidão. O Egito é um país de um Deus único. Ali, durante milhares de anos, desenvolveu-se uma civilização que viveu em paz e harmonia, sem sair de seus limites naturais para impor-se a outros povos, dedicada apenas ao aperfeiçoamento espiritual. A imagem que se tem dessa civilização mostra apenas a luz de seus sucessos. A sua linguagem escrita permaneceu incompreendida durante milênios. Decodificou-se apenas seu nível mais básico, o dos símbolos, que representam os sons da linguagem. Há níveis superiores, com símbolos que transmitem conceitos e não sons. Estes ainda não foram decifrados. As traduções se baseiam apenas na parte fonética, ou, na melhor das hipóteses, são interpretadas segundo as crenças dos tradutores. Os que creem que eles eram bárbaros primitivos chegam a um tipo de interpretação, e os que acreditam que eram uma civilização avançada baseada no espiritual, possuidora de tecnologias incompreendidas, chegam a resultados totalmente diferentes. Os acadêmicos religiosos cresceram influenciados pela imagem que o Alcorão e a Bíblia projetam dos egípcios, como um povo déspota, adorador de muitos deuses. Por esta razão, cristãos, judeus e muçulmanos não puderam reconhecer que o Egito foi uma das fontes que alimentou as raízes de seus próprios credos. Esta imagem ficou reforçada pela incorreta tradução da palavra néter, como Deus ou deusa, quando na realidade significa força ou causa fundamental, princípio divino, função que ordena o universo. Os néters personificam atributos de Deus. Foram uma maneira simples de explicar ao povo que o único Deus responsável pela criação tem diferentes características. Não quer dizer que sejam múltiplos deuses. Um único homem pode ser um mestre, um pai e ao mesmo tempo um marido, sem ter que ser várias pessoas. São características diferentes de um único ser. Para muitos historiadores, a civilização atual representa o auge do progresso do homem na Terra. Essa crença também contribui para projetar uma falsa imagem do Egito, pois não aceitam nada que possa colocar isso em dúvida. Aceitam apenas parcialmente os documentos cronológicos de governantes egípcios que chegaram a nossos dias, invalidando os registros anteriores ao rei Menes, alegando que apenas essa parte é um mito. Os acadêmicos racionalistas contribuíram também para falsear a história egípcia, ao não aceitar a existência da ciência e filosofia antes da civilização grega, apesar dos grandes pensadores e matemáticos gregos terem encontrado respostas no Egito. Tudo isso projetou uma imagem enganosa da cultura egípcia. São vistos com preconceito, como um povo primitivo e inferior ao mundo moderno civilizado, cuja única qualidade foi construir alguns templos e túmulos para seus faraós, muito grandes e resistentes à passagem do tempo. Estes programas procuram reexaminar a sua cultura.
redescobrir seus templos para conhecer as verdades entalhadas em seus muros, abrir uma porta sobre seu conceito de realidade com a mente livre que permita ver além dos mitos em que os sepultamos. Os antigos egípcios entenderam o universo, suas leis, processos e propósito de um modo coerente, lógico, analítico e racional, que é uma herança importantíssima para o homem no início deste novo milênio. Novas informações começam a surgir. Estudiosos, cientistas e técnicos estão encontrando provas dos incríveis avanços tecnológicos, da precisão absoluta de suas construções, da escala de seus projetos. Seus feitos foram subestimados. O fato de nem sequer imaginar a sua tecnologia não quer dizer que não tenham movido, de maneira inexplicável, enormes pesos através de grandes distâncias, que tenham cortado, entalhado e acoplado duríssimas lajes de granito e diorita com precisão atômica, possível somente com tornos e serras ultrassônicas. A precisão matemática de suas construções é tal que nos 5 hectares da base da Grande Pirâmide há um desnível de apenas 8 milímetros. A tecnologia atual teria conseguido apenas um desnível de 40 centímetros. Seu sistema de medida, baseado no homem, deixou a constância exata das medidas do planeta e dos movimentos do sistema solar na galáxia. Informações importantíssimas a respeito dos ciclos cósmicos que determinam cataclismos periódicos não podem ficar relegadas ao mito. Esta herança faz parte de nosso antigo futuro. O que foi encontrado até agora mostra de maneira evidente que manipularam conhecimentos avançadíssimos em todos os campos das ciências, arte, filosofia e religião. Conhecimentos que fazem parte de uma herança ainda mais antiga, de um período desaparecido da humanidade, chamado Atlante, anterior ao dilúvio, ao que sobreviveram alguns sacerdotes que construíram as bases deste ciclo em que vivemos. A humanidade teve grande desenvolvimento na Terra. Alguns sacerdotes cientistas, prevendo a catástrofe, prepararam-se para sobreviver a ela. A eles se deve a aparição súbita, sem nenhum período de evolução, de todos os conhecimentos egípcios. Esses sábios estruturaram uma fechada casta sacerdotal. Se organizaram em templos para que os seus sucessores guiassem o povo num processo de aperfeiçoamento espiritual que perduraria milhares de anos. Chamaram-se sacerdotes da escola de mistérios do olho de Horus, depositários do conhecimento. A sua visão da vida na Terra como um processo de aperfeiçoamento espiritual, transformando um homem quase animal em super-homem, determinou o caminho dos egípcios. Sua maneira de entender o progresso como uma evolução dos conhecimentos sobre o universo não tem parâmetro para o homem ocidental, que vê o progresso como aquisição de confortos materiais. A escola de mistérios acelerou o processo